eu vou trazer para você de casa, para você que acompanha a gente, este caso que é um dos casos mais impressionantes que aconteceu na cidade de Arthur Nogueira. O amigo mata o outro, retira o coração e joga no meio da rua. Aconteceu hoje. Estas são as últimas imagens do local. Eu já tenho a Letícia ao vivo. Eu tenho a Letícia ao vivo que vai trazer pra gente, a Letícia que acompanhou tudo de perto. A Letícia que foi até o local. Ô Letícia, nós estamos acompanhando as imagens e eu acabei de dizer aqui para os nossos telespectadores do Cidade Alerta que é o seguinte: o homem estava morto dentro da casa e o coração foi arremessado na rua. É isso? Isso mesmo, Orlando. O local já foi liberado pela Polícia Militar e nós voltamos à cena do crime. Inclusive, eu vou me aproximar aqui para explicar exatamente como aconteceu. Foi nessa casa que está em construção, onde a vítima estava. Conversamos com a Polícia Militar que, quando chegou aqui no local, teve informações de uma testemunha, de um funcionário da vítima que estava dentro dessa construção, dentro dessa casa e viu como tudo começou. Eles estavam no fundo da residência quando o autor do crime invadiu essa casa e foi direto até a vítima. A testemunha, que estava na parte de cima, percebeu uma gritaria e desceu para ver o que tinha acontecido. Quando ele chegou já no quintal dessa casa, ele percebeu que a vítima estava com o rosto ensanguentado. Também é uma nova informação que ele foi esfaqueado também no rosto e não só na região do coração. Então ele correu para acionar a Polícia Militar e quando a equipe chegou aqui no local, o coração da vítima, identificado, o apelido dele era Nil, estava bem aqui, Orlando, olha só, bem no meio da rua. Tem até um pouco de terra, uma marca de sangue aqui ainda no local, onde a perícia, a Polícia Militar tinha isolado aqui essa área e a rua tinha ficado completamente isolada pela Polícia Militar. Já desse outro lado aqui, uma região, uma área de mata do outro lado aqui da rua, um terreno, estava o podão que foi utilizado para esfaquear a vítima. O autor do crime arremessou o podão aqui mais ou menos nessa região onde a gente mostra aqui para você. Olha só, aqui estava interditado pela Polícia Militar para eles apreenderem esse podão e depois eles voltaram até a cena do crime para poder conversar com o autor. Olha só, depois que ele saiu dessa casa em construção, onde tudo aconteceu, arremessou o coração aqui no meio, o podão do outro lado da rua e foi até a residência onde ele mora, que é bem nessa porta aqui, Orlando. Ele entrou aqui nessa porta e tentou se esconder. A Polícia Militar ainda não sabe se ele realmente tentava fugir ou se ele não imaginava que a Polícia Militar chegaria tão rápido. Quando a polícia entrou, ele acabou se entregando e explicou o que teria acontecido. Ele confessou o crime. Para a Polícia Militar, Orlando, ele chegou a dizer que a vítima teria importunado sexualmente, até mesmo usou a palavra que teria estuprado a filha dele de 12 anos. Isso não teria sido confirmado pelos familiares, pelos parentes do suposto autor do crime, que vieram até a residência e conversaram com a esposa. A situação que a Polícia Civil entendeu por aqui é que o autor do crime teve um surto, ele tem alguns problemas psiquiátricos, ele estava tomando alguns remédios, já havia sido preso, era bastante agressivo com os familiares e durante esse surto ele foi diretamente na vítima aqui na construção e não deu oportunidade, chance de defesa para o Nil. As informações também que a gente teve de algumas testemunhas, até vou pedir para o André tentar mostrar, agora está bastante escuro, Orlando, mas pelo menos para eu explicar para você onde tinha as marcas de sangue. O quintal é no fundo da residência, a gente não consegue ver daqui, o portão está trancado, mas naquela parede que o André mostra para a gente ali, a parede cinza, onde tem algumas tábuas, alguns tijolos, ficou um pouco de sangue, o sangue ficou espalhado até aqui. A própria testemunha, uma das testemunhas que estava nessa casa em construção, disse que a situação no quintal é muito assustadora. Eles seriam amigos, Orlando, eles já se conhecem há um tempo. O Nil trabalhava aqui nessa casa em construção há cerca de um mês, mas eles já mantinham uma amizade. A amizade acabou, eles acabaram se aproximando nesse período, né, nesses 30 dias, porque eles estavam bem próximos aqui um do outro, né? Ó, novamente aqui a casa do suposto autor do crime. Então, por essa proximidade, eles acabaram conversando mais, mas eles já se conheciam
onde antes trabalharam juntos. Inclusive, o suposto autor do crime, ele já teria trabalhado para o Nil. A testemunha que estava aqui no momento que tudo aconteceu era também um funcionário de Nil. As informações da Polícia Civil, Orlando, é de que também ele já teria causado alguns problemas em relação aos parentes, em relação aos familiares. Ele saiu da prisão no meio do ano, deste ano mesmo, de 2022, e desde que saiu já teve alguns problemas, agrediu a esposa e também já tinha deixado a esposa em cárcere privado. Inclusive, esse teria sido o motivo dele ter sido preso. Então, essa somatória da situação, aos poucos, faz a Polícia Civil entender melhor o que aconteceu aqui na situação. A gente conversou com o delegado responsável pelo caso agora há pouco e ele passou detalhes dessa investigação. Vamos ver o que ele falou. No momento, estão presentes aí os elementos de uma prisão em flagrante, né? Vai ser representado pela prisão preventiva dele. Depois, se for o caso, instaurado um incidente de sanidade mental, né? Para poder apurar se ele é passível de pena ou de medida de segurança, que terá que haver uma perícia toda para saber se ele tem consciência do que ele estava fazendo e, portanto, será apenado, ou se ele não tiver consciência nenhuma, o Poder Judiciário vai ter que impor uma medida de segurança nele. Até o presente momento, nós temos a informação de que o indiciado já contratou os serviços da vítima, né? Mas foi só isso. Em conversa com testemunhas, não havia nenhuma animosidade. Inclusive, eles conversavam de maneira pacífica. Então, inicialmente, não há se falar em ciúme ou em estupro. Foi mais... Nós acreditamos, inicialmente, que se trata mais de um surto psicótico mesmo. Sim, ele foi preso, inclusive, por cárcere privado, né? Ele deixou a esposa trancada, acabou acionando o auxílio policial e ele foi preso, detido, permaneceu durante meses aí preso e agora que retornou ao convívio social, acabou praticando esse terrível crime. Voltar. Orlando, a gente segue acompanhando aqui do local do crime que aconteceu no Jardim Medeiros, em Arthur Nogueira. A gente chegou a conversar aqui, essa rua tinha ficado, como eu falei no início, totalmente interditada. A gente não conseguia ter acesso a essa cena do crime, se aproximar aqui da residência, de onde o coração havia sido deixado. Mas quando a Polícia Militar liberou aqui o local, a gente conseguiu conversar com algumas testemunhas que, inclusive, conheciam o autor, que era conhecido como Luciano. A gente passou o nome completo dele também, que foi encaminhado para a delegacia, para o plantão policial aqui de Arthur Nogueira, e de acordo com essas testemunhas, de acordo com os vizinhos, eles sabiam que ele era agressivo com a esposa, com os parentes, mas com os vizinhos, com os moradores, ele tinha um comportamento normal. Eu cheguei a perguntar para essas pessoas se eles ficaram surpresos dessa atitude, desse crime, e eles disseram que jamais esperavam que ele pudesse fazer alguma coisa desse nível, desse tipo de crime. A gente conseguiu conversar, a gente conseguiu gravar a gente conversou com uma testemunha. Vamos ver o que essa pessoa falou sobre o Luciano. Orlando. Ele morava aqui nessa região aqui. Ele trabalhava muito, mas que ele é muito agressivo com a mulher dele, que eu sabia, com as filhas dele, que ele bebia muito, ele saía. Aí quando ele chegava na casa dele, ele agredia a esposa dele. Aí esses dias ele foi preso também. Aí ele tinha saído. Aí depois ele queria agredir de novo a mulher dele porque ele bebia muito. Mas quando eu conheci ele, assim, ele trabalhava muito, assim, ele vendia CD, essas coisas aí. Mas acho que ele era muito gente boa, porque ele tinha depressão, essas coisas, né? Ele bebia muito remédio, assim, essas coisas, e ficava muito nervoso. Fiquei assim, né, porque era o pai da amiga minha aí, da escola aí. Eu fiquei surpreso, né, porque não esperava disso dele. Ele era uma pessoa muito gente boa, assim, com a gente, não esperava disso nele.